Vamos para a questão aí na telinha, Jonathan. Aerosóis contêm compostos clorados, como freon 11, aí deu a fórmula aí, que na estratosfera atua na remoção da camada de ozônio. A reação total desse processo aí ele deu aqui a reação total, o ozônio lá da atmosfera, né? Aí você vê aqui que ele se transforma no gás oxigênio. Essa aí foi a reação total. Vamos passar, continuando a leitura do problema. As reações abaixo são as etapas da reação total. Então, ele deu aí a primeira e a segunda etapa. A primeira etapa, você veja aqui que tem o ozônio, né? Reagindo com o cloro, né? Liberando aqui, ó, o ΔH negativo significa uma reação exotérmica, né? Liberando 120 kJ. E a segunda, ele coloca aqui, liberando menos 270 kJ. Aí pergunta, portanto, o calor da reação de remoção do ozônio Então, ele deu aqui duas reações, as etapas das reações, deu o calor de cada uma e pediu o calor da reação total. Ele quer, na verdade, o ΔH dessa reação aí, ok? Então, qual é o calor dessa reação? Aí vocês aprenderam, vestibulando, bem direitinho, na parte de lei de Hess, bem fácil, né? Que você, conhecendo o ΔH das reações, você vai ver como é que se chega na reação total. E nessa daqui, foi uma questão bastante conhecida, bastava simplesmente somar. Se você somar essas duas, ó, você vai ver que vai dar a equação que ele pede. Por quê? Porque você vai ter aqui, ó, se você somar, eu vou ter aqui, ó, o O3, tá? Vou botar aqui embaixo, O3. Observem que esse cloro aqui, ó, é cortado com lá com do produto, ok? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com esse outro composto, né? Vai sobrar aqui o oxigênio gasoso e aqui desse lado vai sobrar quem? O gás oxigênio. 1 mais 1 tem 1 na equação de cima, né? Ó, tem 1 aqui na de baixo, então vai dar os 2 O2. Observe que você somando diretamente, você vai chegar na equação que ele pediu. Então essa equação aí foi bem fácil porque você não precisou multiplicar a primeira ou inverter, né? Era direto, somando as duas dava direto a equação que você queria. Como somando as duas dava direto a equação que você queria, eu vou simplesmente somar os ΔH. Então coloquei aqui embaixo na solução, ó. A reação total é a soma das duas etapas, ou seja, menos 120 com menos 270 vai dar menos 390, que seria a letra E, tá certo? Observem aqui, só um detalhe aí importante para o vestibulando, que ele pediu o calor, né, a variação de entalpia dessa reação, né, através aqui da destruição da camada de ozônio. Observe que o O3 aqui estava no reagente e desapareceu, apareceu aqui o gás oxigênio, o O2, então o ozônio é sempre O3, vocês lembram disso, né? Tá certo? A camada de ozônio, tá? Então você não pode esquecer isso daí, que o ozônio é o O3, e ele desapareceu e formou o gás oxigênio, e ele pediu o ΔH. Agora, como ele deu as duas equações de baixo, é para cá, vestibulando. Como ele deu as duas equações lá abaixo, não precisava nem você multiplicar nem inverter nenhuma, tá certo? Se não precisava você multiplicar nem inverter nenhuma, era só fazer a soma dos dois ΔH. Então você teria a reação direta. Agora, qual é o detalhe lá no vestibular? Você sabe que quando condensou para esses 3 dias, o vestibular ele ficou menos difícil, um pouco mais fácil, em função de quanto era 4 dias, as questões eram mais trabalhadas, você fazia a prova de química num dia, de física no outro, de matemática no outro, e agora é tudo junto. Então você tem que ter cuidado, que às vezes pelo nervosismo, ele tenta colocar as questões mais simples, mas sempre coloca alguns pontos para que você esteja bem atento, senão vai perder a questão. E o que poderia ocorrer nessa equação aqui, ó, voltando aqui, ó, para as duas que ele deu, acompanhe na telinha. Acompanhe na telinha que nós somamos as duas, né? Cortamos aqui o que tinha no reagente, o que tinha no produto, não é isso? E sobrou exatamente a equação lá de cima. Agora observem que a equação aqui, ó, pediu a variação de entalpia e deu aqui para 2 mols, tá certo? Então esse valor que você encontrou, somando aqui os dois, menos 390 kJ, foi para 2 mols.
E às vezes no problema ele pede o ΔH, mas ele pede o ΔH por 1 mol, ou seja, em quilojoule por mol. Aí você, se no vestibular pedir por mol, você lembre que esse menos 390, ó, seria para quantos mols de gás oxigênio formado? Para 2 mols. Então, se ele pedisse por mol, eu teria que dividir esse valorzinho aqui, menos 390, por 2. Ok, vestibulando? Então, olha para cá, para cá, para cá. Então, é muito comum cair isso no vestibular e ele pedir qual o valor da entalpia por mol. Aí você vai olhar lá na reação principal e verifica quantos mols estão formando, né? Se você voltar para lá, ó, volta aí na telinha bem rápido. Essa reação principal está formando aqui, ó, 2 mols, né? A gente riscou bem, 2. Se está formando 2, o valor que eu encontrei foi para 2 mols. Se ele pediu por mol, aí eu teria que fazer uma regra de 3. Se o valor que eu encontrei foi para 2 mol, para 1 mol vai ser X. Ok, vestibulando? Beleza? Vamos passar aí agora para a nossa próxima questãozinha, bem rapidinho, que a gente viu ontem aqui com o Dilermando, né? E muitos e-mails os estudantes pediram para revisar essa parte do carbono assimétrico, né? Quando é que ele é assimétrico e lembrar que quando um carbono é assimétrico, ele possui isomeria ótica. Então vamos para a questão, só para fechar esse assunto da aula de ontem. Ó. Assinale entre as opções abaixo aquela que corresponde ao número de carbonos assimétricos do composto. Então ele deu esse composto aqui, que vocês estão vendo, e ele quer saber quantos carbonos assimétricos existem aí, tá certo? E lembre-se que com os carbonos assimétricos a gente pode achar o número, né, de isômeros ativos, que a gente relembrou na aula de ontem, tá? Então voltando aí, ó, o que foi, quantos carbonos assimétricos tem aí? Primeiro, o que é carbono assimétrico? Lembre-se que um carbono assimétrico, ó, vai aparecer aí na telinha, ó, é quando você tem o átomo de carbono com 4 ligações simples, tá? Então, primeiro ele tem que estar com 4 ligações simples. Se está com 4 ligações simples, lembre-se, tem que ser hibridação sp3. Então, para um carbono ser assimétrico, ele tem que ter hibridação sp3. Ele tem que ter 4 ligações simples. E ele tem que estar ligado a 4 radicais diferentes. Então, R1 tem que ser diferente de R2, que tem que ser diferente de R3, que tem que ser diferente de R4. Então, lembre-se disso, tá? Então, eu vou pegar esse composto que ele deu, vou tentar colocar ele de uma forma diferente para ver quantos carbonos assimétricos ele possui. Então, observem aí, ó, ele vai dar esse composto simples e eu coloquei aqui de lado para vocês, tá certo? Voltando aqui, ó, então eu coloquei o composto que ele deu, eu só fiz colocar na fórmula estrutural plana, né? Você sabe que cada carbono tem que ter ao seu lado quantos traços? 1, 2, 3, 4, né? Então, você vai colocando aqui essa quantidade de traço em cada carbono e vai ver quais são os carbonos assimétricos, tá? Observem, ó, esse primeiro carbono, esse último carbono, ó, ele está ligado aqui a esse radical, ao H, ao hidrogênio e a esse outro aqui, ó. Então, observe que esse carbono aqui, ele possui 4 ligações, mas ele é assimétrico? Não. Por quê? Porque para ele ser assimétrico, esse radical aqui, R1, tinha que ser diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. Os 4 tinham que ser diferentes. E você está vendo que esses 3 são iguais. Então, esse carbono que a gente fez aí, ele não é um carbono assimétrico, ok? Porque vocês viram aqui que os radicais todos tinham que ser diferentes. Beleza, turma? Se todos tinham que ser diferentes, esse aqui, o último, não é. Agora, observe esse carbono aqui, ó. Ele está ligado a esse radical, a esse outro aqui, ao radical etil, aqui ao hidrogênio e a esse outro. Então, observe que esse carbono aqui, ele vai ser um carbono assimétrico. Por quê? Porque ele está ligado a 4 radicais e todos os 4 são diferentes. Ou seja, ele tem as 4 ligações simples que a gente falou, ó, as 4 ligações simples, tá certo? E todos os 4, o R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, que é diferente do R4. Então, eu já encontrei um carbono assimétrico. E é assim que você vai fazer lá na prova de química. Você vai procurar se existe mais carbonos assimétricos. Se existir, tudo bem, você vai marcando. Vamos ver se esse aqui é assimétrico, tá? Ó, ele está ligado aqui a esse radical, a esse,
a um terceiro e a um quarto. Esses 4 radicais são diferentes? Não, nós temos aqui hidrogênio e hidrogênio. Então, esse carbono não é assimétrico. Então, se caiu uma questão dessa perguntando quantos carbonos assimétricos tem no composto, você vai sinalizando e vai ver os carbonos que tiverem 4 ligações, mais os 4 radicais, o R1, R2, o R3, o R4, todos têm que ser o quê? Diferente. Então, observe que esse carbono aqui ele não é assimétrico, porque esses 2 radicais são iguais. Beleza, vestibulando? Então, é uma questão bem simples, você vai encontrar aí, para cá, para cá, para cá, você vai encontrar lá no nosso blog, quem quiser ver essa questão, e vai ver quantos são os carbonos assimétricos naquele composto, tá? Lembre-se, se um composto ele possui pelo menos um carbono assimétrico, então ele possui isomeria ótica.